E aí meu sorriso veio no rosto, alegria, contentamento, por quê? Eu estava com a consciência o quê? Pesada. E isso, consciência pesada, o que que acontece? Massacra o ser humano. A minha esposa, ela é psicóloga, ela fala assim: olha, muitas pessoas da igreja, eles fazem coisas erradas, às vezes querem ir para um extremo, querem ir para o outro. Essas pessoas extremistas, às vezes é porque está com a consciência cauterizada, está do Espírito Santo tocando e quer acusar um e o outro, mas essas pessoas precisam serem amadas, levar Jesus a essas pessoas. Eu aprendi isso com ela. Então o que que acontece? Eu quero fazer uma pergunta para você. Na igreja adventista, tem alguém que foi batizado, que está na igreja, que não sabe que o dízimo é o que Deus pede? Tem alguém? É uma doutrina da igreja adventista. E quando alguém deixa de devolver o dízimo, ele fica ou não com consciência pesada? Aí o que que ele faz? Isso é típico. Como ele sabe que o dízimo tem que ser devolvido, e que quando devolve o dízimo ele está em pecado, e é com a consciência pesada, aí ele começa a falar assim: esse pastor aí é baixinho demais. Começa a achar defeito nos outros. Esse ancião aí não está dirigindo bem a igreja não. Sei lá, essa obra aí, associação, não sei não. Esse pastor deve estar pegando dinheiro. Ele não sei o que. Começa a inventar um monte de coisa, tentando o quê? Amenizar, esconder. Mas essas pessoas que andam assim, elas têm a consciência pesada, e com essa consciência pesada começa a adquirir o quê? Enfermidades. Enfermidade. Quem fala isso? Ninguém está falando isso. Não sou eu, é o Espírito de Profecia. Ellen G. White fala assim: olha, efeito da deslealdade e desonestidade para a saúde, consciência pesada e falta de paz quebrantam as forças vitais da vida. Olha o que ela diz: desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, sentimento de culpa, desconfiança, todos tendem a consumir o quê? As forças vitais, e convidam o quê? A decadência e o que mesmo? A morte. Então a pessoa que não devolve o dízimo está caminhando para onde? Para a morte, porque tem consciência pesada, recebeu o estudo bíblico, foi doutrinado, veio aqui à frente da igreja, na profissão de fé, perguntou: você vai ser fiel guardador do sábado? Sim. Você promete devolver o dízimo? Sim. Aí depois ele vai para lá, para o banco, senta, não devolve o dízimo, na consciência dele está o quê? Pesado ali, sentado, ele é massacrado a cada sermão que ele ouve, e ele sai dali mais doente do que ele entrou, porque a culpa, a condenação que ele tem ali dentro do seu coração. E Ellen G. White promete aqui que a pessoa, ela fala aqui nos escritos dela, que a pessoa, o senso do pecado tem envenenado a fonte de vida. O remorso do pecado por vezes mina a constituição e desequilibra o quê? A mente. Por isso tornam pessoas às vezes extremistas. Agora o contrário, que Ellen G. White fala também: efeitos da lealdade e honestidade para a saúde, a bênção da longevidade, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia, o amor, promove a saúde e o que? Prolongam a vida. Olha para vocês verem o que ela fala. É maravilhoso. Desenvolver o espírito de bondade e liberalidade. A bênção, a outra bênção, além da saúde emocional, quando você devolve o dízimo e dá a Deus, entrega a Deus a oferta, você tem a bênção também da saúde o que? Financeira. Deus promete bênçãos para você financeiramente. Deus promete sustentar você. Eu não preciso falar aqui muito sobre isso. Meu irmão, ele nunca foi adventista. Ele se converteu quando ele ficou doente de câncer. Quando ele ficou doente de câncer, ele converteu. Eu tive o privilégio de poder batizar. E ele diz assim para minha mãe: mãe, o que que acontece? Eu vejo que o dinheirinho da senhora rende, e o meu não rende. Minha mãe, de uma maneira muito sábia, testemunhou para ele, dizendo o seguinte: meu filho, olha, eu sempre fui fiel ao dizimista. E ele diz: vou passar a devolver o dízimo. E ele passou a devolver o dízimo, e Deus abençoou muito meu irmão. Depois ele perdeu a vida dele com câncer, mas morreu em Cristo Jesus. Deus promete bênçãos financeiras para a gente. Agora eu queria só corrigir aqui no tempo, aqui rapidinho. Algumas pessoas acham o seguinte: pastor, esse negócio de bênção financeira, isso é relativo, porque o cristão tem que ser pobre. É verdade que o cristão tem que ser pobre? Pessoal, por que o cristão tem que ser pobre? Minha irmã falou assim: é fácil, porque Jesus foi pobre. Jesus, ele preferiu viver uma vida simples, mas Jesus teve tudo o que ele precisava no seu ministério, concorda? Ele precisou de um barco, ele tinha. Ele precisou de uma casa para descansar, ele tinha. Precisou de pagar o imposto, ele tinha o dinheiro. Precisou alimentar pessoas, ele tinha. Deus deu tudo para ele para cumprir a sua missão. E Deus quer que a gente tenha tudo também para cumprir a missão. Eu quero terminar aqui falando para vocês desse homem aqui, o Belsazar.
esse contexto aqui, um contexto de maldição. O que aconteceu? Olha o que a Bíblia diz: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, suas mulheres, concubinas, beberam vinho e deram louvores a Deus. O que aconteceu aos deuses? Esse rei pegou os utensílios do templo que eles levaram ali, os cativos israelitas lá para a Babilônia, pegou os utensílios do templo, que é algo santo, separado para adoração a Deus, e fez ali festividades, fez ali orgias com esses materiais ali do templo. E o que aconteceu naquele momento? Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte o castiçal na caiadura da parede: pesado fostes na balança e o que? E foste achado em falta. O que eu queria dizer aqui para vocês? O dízimo é santo. A gente não pode tocar no que é santo, o que é separado, o que é de Deus. Senão Deus vai falar para nós também: pesado o que? Fostes, né? Na balança e achado em falta. Eu queria terminar agora contando para vocês um testemunho que marcou muito a minha vida. Uma mulher, uma senhora, ela estava na sua casa, ela tinha 2 filhinhos, abandonada pelo marido, e o ancião da igreja foi visitar essa senhora. E chegando lá, estava o menininho sentado e outro no seu braço, que não parava de chorar. Chorava. E o irmão queria ler um texto da Bíblia, queria orar com ela, mas não conseguia, porque a criança chorava. E então ela perguntou: irmão, o que está acontecendo? Ela disse assim: irmão, o que está acontecendo é o seguinte, porque eu estou sem dinheiro e o menino está chorando com fome. E aí o irmão foi lá e comprou pão e leite, trouxe para aquela criança, a criança alimentou e tudo. Quando o menino estava tudo quietinho lá, ele foi lá e pegou, leu o texto da Bíblia e orou com a irmã. E quando ele estava indo embora, a irmã veio gritando atrás: irmão, vem cá só um minutinho, eu não fui na igreja e eu não gosto de ficar com o dízimo aqui em casa, eu queria que o senhor levasse e entregasse um dízimo de Deus. E entregou um envelope, e dentro do envelope estava o dinheiro do dízimo. Aquela irmã preferiu passar fome do que tocar onde? No dinheiro que era separado de Deus. Você vai ter bênçãos maravilhosas na sua vida quando você decide não tocar no que é sagrado. Você vai ter bênçãos da saúde, você vai ter bênçãos financeiras e etc. Deus promete muito para você. Estamos nos momentos finais desse evento. Eu louvo a Deus pela manifestação do seu Espírito entre nós. Eu gostaria só de mencionar 2 coisas que nos procuraram várias pessoas. Uma delas sobre os adoçantes. Sou endocrinologista, prescrevo adoçantes há mais de 20 anos. Nenhum paciente meu teve problemas até hoje. Não podemos usar esses adoçantes comuns. Sim, Adocil, Docimenor, esses à base de ciclamato e sacarina, causam câncer. Mas existe um adoçante que é de uma planta chamada estévia, que é o esteviosídeo. Esse pode ser usado, até melhora a resistência insulínica. Tem um outro adoçante que é o aspartame, também nós temos usado. Você não pode usar o adoçante para deixar a comida melada. O alimento tem que ficar pelo menos palatável. Se quiser anotar, aspartame, o nome comercial é FIN. Está na internet muita coisa aí sobre aspartame. Se usar com moderação não tem problema, mas o melhor adoçante mesmo pode ser usado, que é bom, favorece aqueles que querem diminuir a ingestão de açúcar, é o stevia mesmo, tá? E a segunda coisa é que na apostila vocês vão encontrar no final alguns exemplos de cardápios para café, almoço e janta, e vocês vão ver, isso aí escapou do diretor lá da divisão, não foi eu que revisei essa parte, mas saíram alguns cardápios com café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, com 6 refeições. Está errado isso, irmãos. Esqueçam essa parte. Nessa próxima edição que a Casa Publicadora está fazendo, já não vai ter mais isso. Naquela página 109, que tem aquela combinação mesmo de alimentos, aquela lista que mostra os alimentos construtores, os energéticos e tudo mais, ali atrás você tem cardápios também para 4 dias, mas cardápios corretos, com de jejum, almoço e um lanche leve à noite. Sigam aquele. Se você já está mais adiante na reforma de saúde do que está orientado na apostila, não é para você voltar atrás não e seguir a apostila. Essa apostila, irmãos, não é uma regrinha, um livro de regras igual dos judeus, antes que você tem que dos fariseus, você vai ter que seguir tudo que está escrito aqui. Isso aqui é um manual para facilitar, né, a nossa compreensão e nos ajudar
É como se fosse uma luz menor ainda que vai nos conduzir a uma luz maior. Então, se você está lá na frente já da reforma, não volte atrás. O interesse desse material é que todos se sintam motivados a recomeçar na sua vida essa mudança, permitir que Deus leve a essa transformação. Então, vamos ao nosso último tema. Satanás, quando Cristo estava na cruz do Calvário, e quando Cristo ressuscitou, Satanás entrou em desespero. Ele chamou todas as hostes do mal e falou: nós estamos perdidos. Agora nós precisamos, nem tudo está perdido. Nós perdemos para Cristo, mas os filhos dele estão aqui na terra ainda. E você quer mexer com o pai, quer mexer com uma mãe, mexe com o filho deles. Então eu queria que vocês fossem e pensassem como nós poderíamos fazer o máximo de mal para os filhos de Deus. E o Espírito de Profecia nos revelou esse encontro satânico, esse concílio satânico. Então vejam, plano estudado do inimigo: destruir pela alimentação, dominar o mundo pela intemperança, levar a igreja à apatia. Como destruir pela alimentação? Aí está o concílio do mal, página 12 do livro Temperança. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo teve uma ideia. Ele tomaria o fruto da vide. O fruto da vide, a uva, produz o suco de uva, que representa o quê? O sangue de Cristo. E tomaria também o trigo, que se faz o pão, que representa o quê? O corpo de Cristo. E também ele tomaria o quê? As outras coisas dadas por Deus como o quê? Como alimento. E faria o quê? Convertê-los-ia em venenos que arruinariam todas as faculdades: física, mental, moral, espiritual. Nós temos que ter essa visão, sabe? Porque senão a reforma de saúde para nós vai ficar como um monte de regrinhas. Não é. Página 12 do livro Temperança. Dominaria o mundo de tal maneira que Satanás teria sobre as pessoas o quê? Inteiro controle. Esse é o sistema dele, levar as pessoas para o controle. Eu penso que durante esse dia ficou claro isso. Levar as pessoas para o seu controle através desse sistema. O sistema do mal inseriu na cultura humana o prazer de fazer coisas erradas. Já repararam? Agora não está mais na consciência, agora está na genética do ser humano. Foi tirado da consciência e posto em outro lugar, nos campos da vontade, nos campos mentais do prazer. É um prazer fazer coisas erradas. Videogames, já viram, os que fazem mais sucesso entre os jovens são aqueles de fazer coisas erradas. Ele tem que pegar o carro, tem que ir na contramão. Se tem uma velhinha passando na calçada, ele tem que subir, atropelar a velhinha. Tudo de errado. Um farol que ele fura, ele bate em outro carro, rouba o carro do outro, ele vai ganhando pontos. Quanto mais coisa errada ele faz. Vi a propaganda agora no Dia das Mães, não sei quantos ouviram aí, não sei se foi veiculada por aqui, dizia assim: desobedeça. Ou é por aqui também, né? Desobedeça, compre um celular para sua mãe. Então, fazer coisas erradas foi tirado agora da consciência e foi colocado na genética. A gente nasce com vontade de fazer coisa errada. É isso. O inimigo conseguiu fazer coisas erradas, ele conseguiu que se tornasse atraente e praticamente impossível de ser evitado. Então, como é que ele dominaria o mundo, então, pela intemperança? O apóstolo Paulo também escreveu isso. Vejam esse texto aqui, 2 Timóteo 4, 3, verso 4. Como é que estariam os homens imediatamente antes da volta de Cristo? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é um sinal dos tempos. Será que eu também não estou nesse time? Senhor, mas olha, eu sei que o Senhor não gostaria que eu fizesse isso, mas eu gosto tanto, eu gosto, me dá prazer. Será que eu não estou sendo em muitos aspectos mais amigo do prazer do que amigo de Deus? Eu não estou nesse time também? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses 3,19 também. Como é que estariam os homens? O seu Deus é o ventre.
A linguagem de hoje traduziu assim: o seu Deus é o desejo dos seus próprios corpos. Tem orgulho daquilo que deviam envergonhar-se. Você já viu pessoas que não seguem a luz em relação à saúde, ficam fazendo piadinhas e conversa, achando que eles estão por cima da cocada branca? E quem quer fazer as coisas certinhas, às vezes passa vergonha, é humilhado. Quantas vezes você já ficou com vergonha de pedir um suco de frutas porque está todo mundo tomando refrigerante? E eles vão rir de você se você tomar suquinho. Não é? As pessoas têm orgulho do que deviam se envergonhar. Vai chegar o tempo que vai ficar com vergonha dentro da igreja aquela pessoa que quiser continuar fazendo coisas erradas. Vai chegar esse tempo. Por enquanto ainda tem vergonha, passa vergonha quem tenta seguir a luz que Deus deu. E Ellen White escreveu: foi-me mostrado que a intemperança havia de dominar o mundo. Olha essa profecia que nós já estamos vendo hoje em alarmante extensão. E cada um do povo de Deus precisa fazer o quê? Leiam comigo, por favor. Assumir uma atitude elevada no que respeita à mudança de hábitos e práticas. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Eu tenho muitas coisas que mudar, irmãos, podem ter certeza. E uma coisa que eu gostaria de confessar para os irmãos aqui: o ano passado, um dia antes do meu acidente, reuni o pequeno grupo nosso lá no Lago Sul, em Brasília, e falei: irmãos, eu gostaria que vocês orassem por mim, porque o excesso de trabalho e o excesso de comida estão na mesma panela. A intemperança no comer e a intemperança no trabalhar. E eu vou dizer para vocês, Satanás já termina essa história, levar a igreja à apatia e apostasia. Vejam bem, o desprezo à reforma de saúde provoca degeneração espiritual e faz com que o Espírito Santo faça o quê? Leiam: impeça de entrar na igreja pessoas muito sinceras. O pastor Pedro acabou de falar sobre isso. Eu sempre vi o Espírito Santo como aquele que está querendo trazer as pessoas para a igreja, mas não. O Espírito de profecia diz que o Espírito Santo está impedindo pessoas sinceras de virem para a igreja, porque eles vão assistir na TV aquela reportagem do SBT, vão falar: que maravilha os adventistas, eu quero ser desse povo. Mas quando eles chegarem na igreja, eles vão ter uma decepção tão grande que vão sair para nunca mais voltar. E é por isso que o Espírito Santo está segurando agora. Imaginem, meus queridos irmãos, a hora que essa igreja se converter e seguir a luz que Deus tem dado sobre esse assunto, e o Espírito Santo liberar essas pessoas que estão no limiar do reino de Deus, esperando apenas ser colhidas, não vai caber de gente nas igrejas. Nós não vamos dar conta de construir tantas igrejas. Isso está para acontecer, irmãos. O Espírito Santo impedindo pessoas sinceras de entrar na igreja. Outra coisa, a apostasia na questão da reforma de saúde tem aborrecido as pessoas. Nós lemos já esse texto. E as energias da igreja se paralisam. Vejo o inimigo usando o assunto da saúde para paralisar a igreja. Lembrem-se, as 3 mensagens angélicas. A obra médico-missionária é o braço direito das 3 mensagens angélicas. E o que dizem? O que diz essa mensagem? Temei a Deus, Apocalipse 14:6, e dai-lhe glória. Dar glória a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo. E que mais? E adorai. Como é que dá glória a Deus, minha gente? Como é que dá glória a Deus? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Por isso, glorificai a Deus como? No vosso corpo. Dar glória a Deus não é você ir para a igreja e ficar gritando lá: glória, 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 igual muita gente faz. Dar glória a Deus é tudo que você faz, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo que você faz com o seu corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar. Como é que se adora a Deus? Cantando hinos, estudando a palavra de Deus, orando, devolvendo, sendo fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Mas o apóstolo Paulo ampliou esse conceito. Ele disse: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício.
a Deus. O que você tem que sacrificar?